Olá, irmãos de fé. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja de manhã, de tarde ou à noite que você esteja aqui conosco. Seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal Luz e Lucidez. E aqui, juntos para mais um vídeo, respondendo as perguntinhas dos irmãos aqui e também abordando temas sobre espiritualidade, sobre espiritismo, né? O contexto desses temas em nossa vida prática, esse é o objetivo do nosso canal. Então, para começar sem muita delonga, eu vou ler aqui a perguntinha dos irmãos que eles deixaram no canal para nós e já para respondermos, né? Então, aqui a perguntinha do David Alex. Ele pergunta, ele tem duas perguntas, né? Acho que duas. Vamos lá. Bom, referente às crianças e o espiritismo e a espiritualidade, né? Como elas são puras aqui na Terra, ele quer saber quando elas começam a crescer, se elas acabam perdendo essa pureza no se tornarem adultas, né? Existe uma idade exata ou próxima onde elas acabam perdendo essa pureza, essa inocência? Essa perda de pureza, de inocência, pode ter como causador o ser humano adulto? Ou algumas já nascem com esse instinto? Seria já de origem da própria natureza humana? Não sei dizer e nem confirmar, mas o ser humano ele já tem um princípio de autodestruição e autoextinção da natureza animal? Então aqui são várias dúvidas acerca do desenvolvimento de passagem de criança para a vida adulta e uma visão espiritual sobre esse contexto. Ele fala muito aqui da perda da inocência, né? Quando se torna adulto uma criança, se tem relação tornar-se adulto com a perda da inocência, né? Se ela já nasce com esse instinto de se tornar destrutiva ou não, ou perde isso. Então vamos lá, David, a sua pergunta é um tanto complexa, né? Mas de modo geral, eu vou falar um pouco sobre, eu até já abordei essa explicação em algum outro vídeo, mas é porque é intrínseco, não tenho como dissociar o que eu vou dizer aqui com a sua pergunta, tá? Então, assim, existe uma engenharia de reencarnação, né? Então, quando nós vamos voltar à pátria terrena, aproximadamente uns 14 espíritos que fazem parte dessa engenharia, eles programam, eles elaboram um plano para nossa vitória, né, para que a gente possa vencer os karmas e cumprir a missão pelo qual estamos voltando à Terra. Então, esses mesmos espíritos, eles determinam características físicas, né, família, contexto social que nós vamos ter, que vai nos facilitar cumprir a nossa missão e quitar o nosso karma, né? E pagar as promessas que fizemos para a próxima reencarnação. Então, veja bem, a criança ela nasce com uma pureza, por quê? Quando está previsto para que esse espírito reencarne, já tem um planejamento de reencarnação para esse espírito, tem aproximadamente uma data marcada espiritual, para o momento em que ele nasce definitivamente para a Terra, né? Ou seja, o parto. O parto marca esse momento. Então, como que acontece, né? Dentro desse processo de engenharia, o espírito vai para um departamento, lá na espiritualidade, vamos chamar de departamento, tá? Aonde ele vai sendo regredido. Então, ele vai tendo as suas memórias principais, atuais, sendo assim adormecidas, apagadas, transferidas do consciente para o inconsciente, e o espírito vai sofrendo aquele processo de regressão, até tornar-se um embrião, que é quando ele é ancorado no útero de sua mãe. Então, esse processo de retrocesso, de regresso da consciência adulta para uma unicélula, para tornar-se um bebê, um feto, um bebê, é feito um processo de esquecimento da consciência. A consciência é adormecida, ela passa por um processo de coma induzido, digamos assim. Então, todas aquelas impressões, toda aquela consciência que você tem de quem você é, de quem você foi,
do que você fez, é tudo apagado, né, temporariamente ali do teu espírito para que você renasça novo, né, num novo corpo e reaja de acordo com o coração, com a intuição, com a inconsciência sobre o que você precisa ser. Então, como é feito esse esquecimento, essa perda de consciência de quem realmente você é e o que você já viveu até então, acaba configurando que a criança tem uma pureza, porque a criança não entende de nada, não sabe de nada, tudo a gente precisa ensinar. E aí que está o grande mistério da nova encarnação, né? Como você precisa ensinar a criança, é dado a você a família que vai lhe ensinar aquilo que você precisa, que vai lhe transferir os primeiros aprendizados que você precisa para a tua evolução, para cumprir a sua missão, o propósito de ter voltado, tá? Então, essa inocência que você se refere nada mais é do que a perda da consciência de quem você é no teu espírito, tá? Por isso que a gente julga que a criança é inocente, porque ela não sabe de nada. Mas conforme ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e vai aprendendo com o meio atual, recebendo os novos valores da nova família onde ela está reencarnada. Algumas lembranças que estão no inconsciente, elas se despertam, né? Elas vão sendo despertadas no consciente atual. Então, eu não digo que a criança já nasça com a tendência. Eu não digo que todo mundo tem uma tendência no mal. Eu poderia dizer que a criança já nasce com os defeitos tendenciosos nela, porque a gente já verifica em alguma criança algum traço de personalidade, mesmo ela ainda em formação, né? Mas eu não gosto de dizer isso, porque como eu creio muito na nossa caixa preta, né? Que eu costumo chamar, o nosso arquivo arcástico das vidas anteriores e de tudo, e todas as experiências, como eu gosto de acreditar no arquivo inconsciente, na memória inconsciente, então eu digo que conforme ela vai vivendo experiências terrenas ainda quando criança, vai se encontrando com o inconsciente dela, com algumas memórias que vêm à tona e ela aflora aquele comportamento. Até a idade de 7 anos, mais ou menos, aproximadamente, algumas crianças até 9, elas têm um contato muito espiritual, mesmo ainda nascida na Terra. É um contato muito direto com aqueles seres da engenharia dela, né, da nova vida dela, da arquitetura de nova vida dela, aproximadamente 14 espíritos, né? Então ela ainda é mais espiritual do que terrena. Aí a partir dos 7, 9, ela começa a ser mais terrena, que ela começa também a se transformar no adulto. Então assim, essa perda da inocência nada mais é do que o despertar para os aprendizados que estão no inconsciente. E somando, eles vão ser somados ao que você está aprendendo atualmente, né, com a sua nova família. Então, David, não é a vida adulta que extrai a pureza da criança. Não. A pureza da criança é resultado do esquecimento para a nova reencarnação, tá? E aí ela vai se desenvolvendo e aí mostra aquelas tendências, realmente começa a aparecer na vida adulta, as tendências dos erros das vidas passadas, né? O resultado da influência do meio onde ela foi nascida e as vivências atuais também influenciam muito na personalidade dela. Uma personalidade destrutiva, isso é muito relativo, né? Porque eu não chamaria de personalidade destrutiva, mas eu acho que seria uma impressão do inconsciente sobre os erros, né? Como que eu diria? Eu diria que a gente é mais propenso ao erro do que ao acerto, né? Porque nós ainda somos fracos, né? Em termos de evolução de vida eterna, nós que reencarnamos aqui na Terra, nós temos fraquezas do espírito. Então, essas fraquezas nos levam ao erro. E o erro, consequentemente, vai resultar em questões que você pode chamar de destrutivo, né? Enfim, eu prefiro acreditar que o ser humano
não gostaria de usar esse termo destrutivo, porque eu entendo, acredito que tudo é necessário para o nosso aprendizado e evolução, até as coisas erradas. Às vezes a gente aprende pelo erro e na Terra é mais comum aprender pelo erro. Eu não sei se eu estou conseguindo responder a sua pergunta, porque aí é vasto, vai intrínseco, vai puxando outras questões. Mas eu vou tentar pontuar, tá? Vou tentar pontuar que a criança é inocente, porque ela nasce esquecida de tudo que ela já viveu e já aprendeu, porque ela precisa reaprender, e é a nova família que vai dar os primeiros novos reaprendizados a ela, e ela vai crescendo, reaprendendo, e a memória inconsciente começa a acordar para a vida atual de algumas coisas que já estão no espírito dela. Então, por exemplo, uma criança que nasce prodígia em tocar piano, né? Ela foi um pianista na vida passada, mas não nessa, mas está na memória inconsciente dela. Então, em algum momento, aquilo inconscientemente aflora. Você entendeu? Então, toda aquela tendência que você pode chamar de tendência da criança é a memória inconsciente de vidas passadas dela reagindo na atual vida. Então, não é uma perda de inocente. A criança não é inocente, ela apenas não sabe. Você entendeu? Nenhum de nós é inocente. Não somos inocentes nesse plano. Se fôssemos, não estaríamos aqui, tá? Então, para tentar fechar para você, respondendo de forma prática, né? Instinto, você fala, já nasce com algum instinto, também se resume nessa questão da memória, né? Se você foi uma pessoa má, existe uma maldade no seu inconsciente e que vai manifestar sem a criança perceber, né? E você, adulto, vai enxergar. E não é a vida adulta que traz isso, tá? Espero ter conseguido responder sua pergunta, David. Senão você vai ter que formular essa pergunta de novo para mim, porque eu achei ela um pouco confusa aqui em alguns momentos, né? Mas eu entendi que você queria saber sobre isso. Qual o momento que a criança perde a inocência, né? E se isso tem relação com a perda do instinto animal. E eu digo para você que não, sabe? Tá? Inocência não existe. Existe um conjunto de conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo da sua vida eterna, que elas ficam armazenadas no seu inconsciente e vai sendo despertada, acordando para a sua atual vida, estimulada pelos novos acontecimentos da presente circunstância que você vive e do conjunto de novos valores que você recebe da sua nova família, da sua nova vida. É isso, irmãos. Espero que você tenha gostado do tema de hoje e com certeza vamos nos encontrar novamente para ainda continuar falando desse tema complexo sobre infância, inocência, reencarnação, desenvolvimento, né? Nova vida, karma. Com certeza vamos estar juntos em muitos outros vídeos, dando seguimento ou complemento a este tema, né? Então fiquem todos vocês com Deus. Se você gostou, dá um like para nós nesse vídeo, compartilha ele com seus amigos, para quem está precisando iluminar um pouquinho, elucidar um pouquinho o conhecimento espiritual, aos amigos interessados, né? Fortalece o nosso canal e até o próximo vídeo. Namastê, irmão!